O RN Norte desta está recebendo para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo também. O senhor tem uma vasta experiência na CNI, na Fierne, né? Agora está assumiu semana passada a parte de desenvolvimento econômico aqui do estado. O senhor acredita que conhecer os anseios da classe empresarial ajuda o senhor nesse momento, nessa missão? Com certeza, né? Esse conhecimento, que é o conhecimento do outro lado do balcão em que eu estou agora, né? Então, esse conhecimento eu tenho todo, eu milito há muitos anos, né? E fiz e faço ainda, claro, parte dessa cadeia produtiva, né? E essa cadeia produtiva, ela sempre reclamou e encontra na área governamental, né, algumas dificuldades. E as dificuldades, elas são basicamente por conta da deficiência normal que o Estado tem em se mexer. O Estado é uma estrutura pesada, né? Então, a minha missão é transformar essa estrutura pesada numa estrutura mais leve e que se mexa, né, mais dê respostas mais rapidamente do que normalmente faz. O senhor falou que tem também uma missão de trazer investidores aqui para o estado, né? Acaba que com essa crise econômica, tem alguma dificuldade de trazer esses investidores aqui para o Rio Grande do Norte? O país e o mundo vivem num momento difícil, né? Realmente, sob o ponto de vista econômico, né? Também sob o ponto de vista político, né? Mas para bons projetos, em nenhum lugar do mundo você encontra dificuldades para conseguir o investimento. Ao lado disso, você tem que ter, claro, uma boa infraestrutura, uma boa logística, que muitas vezes depende de investimentos públicos, né? Mas um bom projeto sempre tem investidor. E, sobretudo, segurança jurídica. É isso que o governador Robson vem garantindo, vem dizendo, e eu confio nisso, que o investidor no Rio Grande do Norte terá garantia jurídica, né? Para evitar, sobretudo, que empreendimentos já licenciados deem um passo atrás, contrariando um princípio constitucional que uma lei nova não pode retroagir para prejudicar. Isso já aconteceu no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa segurança jurídica é fundamental. Além da oportunidade empresarial, do projeto ser um bom projeto, o empresário tem que ter segurança jurídica. Uhum. Um exemplo, né, que a gente pode dar aqui é a questão da carcinicultura, essa segurança jurídica também volta para esse setor, porque se fala muito sobre a questão da lei aprovada na Assembleia Legislativa, que, segundo órgãos ambientais como o IBAMA e também o Ministério Público Estadual, na parte do meio ambiente, fala muito que vai prejudicar o meio ambiente, essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, porém o empresariado da carcinicultura acaba não querendo investir por causa dessa insegurança jurídica. O senhor acredita que essa lei que foi aprovada na Assembleia, ela pode prejudicar ou não a vinda desses empresários também, ou o investimento maior dos empresários potiguares que já investem nesse setor da carcinicultura? Não, isso é um exemplo claro, né? Primeiro que existe uma legislação maior, que é uma legislação federal, que regula tudo isso, tá certo? Uhum. E os estados têm que, até por força da própria lei, eles têm que se adequar-se à lei federal, que é o Código Florestal, às leis estaduais. E a Assembleia Legislativa cumpriu o seu papel, fazendo essa adequação, que foi contestado pelo IBAMA e pelo Ministério Público. Eu li a contestação, e no meu entendimento é uma falácia, do primeiro artigo ao último, as razões do Ministério Público e do IDEMA. Essa lei, gente, como bem disse o Cassiano Arruda, me disse conversando, essa lei merece um nome, Lei Cortez Pereira. O camarão, a carcinicultura, é um vetor natural de desenvolvimento do Rio Grande do Norte e se luta por ele há mais de 40 anos, desde o tempo do governador Cortez Pereira. A ideia de Cassiano é perfeita. Essa lei é a Lei Cortez Pereira, que foi o primeiro governador a pensar em planejamento na condução dos endereços do Estado. E tem também a Lei do Piotário, né, que está junto dela, né, os pioneiros que se transformaram em otários. E o que mais me preocupa
dentro dessa linha que você falou, da segurança jurídica. Por exemplo, agora você tem uma lei de loteamentos, não é nenhuma lei, essa é uma resolução interna do IBAMA, que a Constituição Civil está discutindo, tá certo? Que é recente, e alguns loteamentos cujos pedidos foram dados entradas antes da vigência dessa resolução, que nós estamos negociando para mudar, estão sendo analisados à luz desta resolução. Ora, nenhuma lei, quanto mais uma resolução, pode retroagir para prejudicar os interesses, né? Então, esses aspectos são fundamentais. O que eu digo é o seguinte: existindo bons projetos, e o Rio Grande do Norte tem, não só na área de casticultura, você tem vários projetos na área de energia eólica, energia solar, produção de biomassa, onde antes estava se plantando ao norte de Natal, na região de Ceará-Mirim, cana-de-açúcar. Aquela região pode produzir biomassa para gerar energia também, né? Você tem o problema do sal em Mossoró. Nós precisamos de um porto para escoar a produção de granéis da região oeste, é o cimento, é o minério de ferro, é o próprio sal, é o clinker. Todos são bons projetos, todos. E todos são vetores naturais que o Estado possui. A natureza colocou aqui dentro esses segmentos para serem explorados. Agora, se a gente não tem condições não tem segurança jurídica, e principalmente tem uma instituição como o IBAMA, que se transformou no inimigo número 1 do empresário, tentando, inclusive, o mal maior é esse, tentando jogar para a opinião pública que o empresário é o seu inimigo, é o inimigo da sociedade. É o predador, é aquele que só se incomoda com lucro, quando isso não é verdade. Nós queremos leis e que essas leis sejam obedecidas, né? E nos dê segurança jurídica. Eu agora estou do outro lado do balcão, meu discurso está mais parecendo um empresário, né? Eu estou do outro lado do balcão e estou tentando colaborar para isso. Vamos falar um pouquinho do porto. O senhor falou aí do porto aqui de Natal, mas o porto que a gente tem hoje, dá para suportar novos investimentos aqui no estado? Não. O nosso porto é um porto fluvial, é um porto cuja vocação de operação de contêineres. Nós não podemos pensar em trabalhar com granéis nesse porto, porque precisamos de navios maiores. Por exemplo, do sal. Nós temos um porto-ilha, inclusive, mas é um porto-ilha que só admite navios até de 80 mil toneladas, salvo engano. A gente precisa de navios com 150 mil toneladas para baixar o frete, né? O nosso porto aqui tem um calado de 12 metros. Aí vem o argumento: não, a gente pode aumentar o calado fazendo uma escavação, mas o mar do outro lado, a plataforma continental, só tem 12 metros, então é como se viesse numa estrada e tentar subir de nível ou descer de nível dessa estrada. Bom, enfim, então nós precisamos de um porto graneleiro e perto da região onde está a nossa grande produção de granéis, que é a região oeste. Isso é o que isso é o meu entendimento. Agora, aqui no Rio Grande do Norte tem um terminal pesqueiro. E este nosso terminal pesqueiro, aliado ao porto já existente, nós podemos ser um dos maiores terminais pesqueiros do Brasil, voltado para o atum e outros peixes nobres. O Rio Grande do Norte pode ser um grande polo atuneiro, que é mais uma guerra contra o meio ambiente, porque o atum está se acabando no mundo, etc. Mas, gente, o Brasil só pesca 2% de sua cota que a FAO concedeu ao Brasil. Então, se alguém está acabando com o atum, só não é o brasileiro. Porque nós pescamos só 2% da cota que a FAO, o organismo da ONU, concedeu ao Brasil, né? Então essas coisas têm que ser vistas. Nós temos aí então esse nosso terminal pesqueiro com 95% pronto. Eu vou tentar ver, embora isso seja assunto federal, mas eu quero contar com nossa bancada para poder entrar num diálogo e terminar o nosso polo atuneiro e fazer uma parceria público-privada, o governo, com empresários, para colocar esse porto para funcionar. Vamos falar também de outro assunto também que tem tudo a ver com a pasta que o senhor está assumindo, que é a questão do hub da TAM, que acaba sendo um desenvolvimento grande para o Rio Grande do Norte se ele chegar aqui no nosso estado. O senhor acredita que o hub vem aqui para o Rio Grande do Norte? Eu diria que hoje é o ponto fundamental da nova alavancagem econômica do Rio Grande do Norte. Se vier o porto, o hub da TAM, virá também o hub dos Correios. A conjugação de um hub, de uma empresa aérea com um hub dos Correios,
isso mudará a face econômica do Rio Grande do Norte. Esse assunto já vem sendo tratado pelo secretário de Turismo, que foi quem o governador designou para tratar do assunto, e Rui Gaspar vem tratando isso de forma competente, porque ele conhece o assunto, ele é ligado à área de turismo e esse hub é fundamental. Então o Rui vem tratando isso de forma muito competente. Eu entendo friamente que nós temos algumas desvantagens, mas temos outras enormes vantagens que pesam mais do que as duas desvantagens que nós temos. A primeira é que Pernambuco e o Ceará, que são os dois estados concorrentes, ele tem uma economia mais forte do que a nossa. Né? E tendo a economia mais forte, gera mais carga, gera mais fluxo de passageiros, etc, etc. E a segunda pequena desvantagem que nós temos é a política. A bancada de Pernambuco, a bancada do Ceará é maior que a nossa bancada. Mas as outras vantagens econômicas são tamanhas que eu tenho muita esperança que essa definição da TAM seja técnica e o hub venha para cá. Assim a gente espera também, né, secretário? Quero agradecer sua entrevista nesta manhã de segunda-feira aqui na RENAM. Muito obrigada. Fique sempre à vontade para voltar. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de transmitir essas opiniões e estabelecer um contato, né, com a sociedade do Rio Grande do Norte, num programa de tanta audiência quanto o seu.